Bem-vindos, amigos, ao meu canal no YouTube, onde exploramos os mistérios e as revelações da Bíblia, mergulhando nas profundezas das profecias e descobrindo o significado oculto das Escrituras. Hoje convido você a embarcar em uma jornada épica, enquanto desvendamos o fascinante mundo das Escrituras, desvendando o segredo por trás dos 7 cálices do Apocalipse. Prepare-se para uma jornada espiritual profunda, enquanto exploramos o conteúdo profético da Bíblia e entendemos o significado por trás de cada cálice. Aqui encontraremos esperança, redenção e o inabalável amor de Deus. Se você está pronto para explorar as profundezas da fé, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas reveladoras explorações bíblicas. Juntos descobriremos a verdade que está além das palavras. Então vamos começar. Bem-vindo ao meu canal, onde a jornada da fé começa. Prepare-se para ser inspirado, desafiado e transformado. Vamos lá. Os 7 cálices do Apocalipse, a previsão mais assustadora na Bíblia. Em um mundo à beira do colapso, onde as pessoas procuravam respostas, um homem chamado João estava em Patmos, aquele a quem os segredos do universo foram revelados. Esse grande segredo tem surpreendido e atraído as pessoas por muitos anos. O conceito dos cálices, frequentemente referidos como cálices da ira, ou frascos da ira, é encontrado no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Esses cálices representam os julgamentos finais de Deus derramados sobre a terra pouco antes do fim do mundo. Os 7 julgamentos intensos são os últimos eventos significativos em um momento difícil descrito na Bíblia. Eles são extremamente intensos e piores do que qualquer coisa antes. Eles são discutidos em Apocalipse. Esses cálices são como recipientes da ira de Deus. Neste momento, as pessoas haviam praticado muita maldade, especialmente sob a liderança do Anticristo. Portanto, esses 7 cálices são a resposta de Deus a toda a calamidade. Eles começam quando o 7º toque da trombeta é tocado. No contexto dos cálices, a mera menção do livro do Apocalipse pode arrepiar a espinha, não porque ele contenha uma história de terror, mas porque ele pinta a luta cósmica entre o bem e o mal, a parte final da jornada humana. À medida que a visão de João se desenrolava, ele testemunhou uma série de eventos que começaram com os selos, seguidos pelas trombetas e culminaram nos cálices. Cada uma dessas séries se desdobrou com crescente intensidade e urgência, sinalizando o final do julgamento de Deus sobre o mundo rebelde. O livro do Apocalipse oferece uma visão profética do fim dos tempos. Esses 7 cálices são um dos 3 conjuntos de 7 julgamentos, ao lado dos 7 selos e das 7 trombetas, que Deus desencadeia sobre a terra. O Apocalipse fala de termos diversos, como selos, trombetas, cálices, candelabros, o dragão e estrelas. Os selos e as trombetas são desastres. O cálice do julgamento ocorre no final da tribulação e é tão devastador que, se continuasse, toda a vida humana na terra seria dizimada. Os 7 selos, a primeira série de julgamentos, quando o Cordeiro, interpretado como Jesus, abre o 7º selo, há silêncio no céu por cerca de meia hora, seguido pela introdução das 7 trombetas. As 7 trombetas, essa é a segunda série de julgamentos. Quando o 7º toque da trombeta soa, a terceira série de julgamentos. Os 7 cálices começa. Os 7 cálices, esta é a última e mais severa série de julgamentos. Um anjo derrama cada cálice, e cada cálice traz uma praga ou catástrofe sobre a terra ou seus habitantes. Antes dos cálices há uma série de outros eventos e julgamentos. Os selos. Eles começaram com os 4 cavaleiros. O fim dos tempos, como previsto no livro do Apocalipse, estava sobre a humanidade. O mundo, já em caos, estava prestes a testemunhar o derramamento da ira de Deus. Os 7 cálices do julgamento, as calamidades severas, começam. O primeiro cálice. Apocalipse 16 começa com uma voz alta vinda do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra os 7 cálices da ira e indignação de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou o seu cálice sobre a terra, e úlceras malignas e vis surgiram nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O primeiro anjo, carregando seu cálice, aproximou-se da terra e derramou seu conteúdo. Imediatamente uma mudança aterrorizante ocorreu. Aqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem, o emblema de sua rebelião contra o Criador, foram repentinamente afligidos. Úlceras horríveis e vis apareceram em seus corpos.
Pessoas que antes ostentavam orgulhosamente sua marca, agora estavam sofrendo e tinham úlceras dolorosas em sua pele. A marca da besta aparece em Apocalipse. A marca da besta é referida como a marca da besta porque é criada por um homem chamado de A Besta. 6 selos e 6 trombetas se encerram. A última série de desastres está começando, os 7 cálices. Será o pior para o mundo. Poderes malignos ganharão um controle mais forte sobre a sociedade do que nunca, embora seu domínio esteja prestes a ser quebrado. Nesta sessão, 3 indivíduos se unem para formar uma aliança com o objetivo de governar o mundo. Entre eles está o diabo. Os outros 2 são de origem e natureza humana, conhecidos como o Anticristo e o falso profeta. De acordo com passagens da Bíblia em Apocalipse 16 e 19, a marca da besta é um símbolo que distingue aqueles que adoram a besta. O Apocalipse nos mostra a estratégia econômica da primeira besta e da segunda besta. Ele faz com que todos recebam uma marca. Uma marca será dada a todos sob o governo da besta e seu associado. Essa marca é necessária para participar da economia, e aqueles sem ela não poderão comprar ou vender nada. Apenas aqueles que carregam um número especial em uma parte visível de seu corpo, a mão ou a testa, serão autorizados a negociar, e o número só será marcado naqueles que se envolvem na idolatria imperial. O número 666 é o nome codificado do ditador. A tecnologia para dar às pessoas uma marca que lhes permite comprar e vender na economia eletrônica está disponível. Na Bíblia, a palavra marca está apenas relacionada à besta. O termo grego charagma geralmente se refere a impressões em moedas ou documentos. Charagma era o selo imperial oficial do Império Romano e era usado em documentos oficiais durante os séculos I e II. Essas marcas agora se tornaram feridas. O apóstolo Paulo havia escrito uma vez para advertir sobre os tempos pronunciados nestes versículos. As palavras do salmista ressoavam mais do que nunca. É uma terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, fazendo referência ao Antigo Testamento. No entanto, mesmo em sua ira, a misericórdia de Deus permaneceu evidente. Esse julgamento, como as pragas do Egito, serviu como um aviso. O segundo cálice. Após o primeiro cálice, que trouxe úlceras dolorosas àqueles que tinham a marca da besta, o céu se preparava para mais um ato grandioso. O anjo avançou com suas mãos cheias de destruição. Cidades que dependiam de peixes para a alimentação estavam em apuros. Isso nos lembra uma história da Bíblia, em que Deus transformou o rio Nilo em sangue no Egito, porque o faraó se recusava a libertar os israelitas. No entanto, a mensagem subjacente da Bíblia nunca foi esquecida, mesmo nesses momentos sombrios. Ela fala de esperança, redenção e do amor infalível de Deus. O terceiro cálice. Os rios e nascentes também não são poupados. Eles também se transformam em sangue. A água, a essência da vida, é transformada. Foi como se a própria terra estivesse lamentando, testemunhando as consequências da rebelião da humanidade contra o seu Criador. Quando a dor e o tormento das pessoas aumentaram, uma voz vinda do céu explicou por que isso estava acontecendo. E ouvi o anjo das águas dizendo: Justo e justo és tu, que és e que eras, ó Santo, porque julgaste essas coisas, pois derramaram o sangue dos santos, do teu povo e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Eles merecem. O quarto cálice. Uma severidade nunca antes vista. O calor era insuportável em todos os lugares. As pessoas se sentiam como se estivessem presas em um forno, suas peles crepitando sob o fogo implacável que vinha de cima. A dor era intensa, penetrando em cada osso, em cada fibra de seus seres. E enquanto eram queimados pelo grande calor, seus corações, ao invés de buscar a misericórdia de Deus, endureciam-se. Eles sacudiam os punhos para o céu, não pedindo ajuda, mas mostrando raiva e desrespeito a Deus. A falta de resposta do homem com arrependimento mostra que a humanidade se afundou na escuridão, e as pessoas mordiam suas línguas devido à dor de seu tormento insuportável. O quinto cálice. Era um recipiente com um propósito divino, e o anjo sabia o peso de seu conteúdo. Todo o cosmos parecia pausar em reverência pelo que estava por vir. O anjo derramou seu cálice sobre o grande rio Eufrates, um evento de tamanha magnitude que só poderia ser melhor descrito por João, que testemunhou. Então o sexto anjo derramou seu cálice no grande rio Eufrates, e suas águas secaram para que o caminho fosse preparado para a vinda dos reis do Oriente. O Apocalipse faz uso frequente de linguagem simbólica,
e suas profecias frequentemente são de difícil compreensão, o que deixa espaço para várias interpretações. A expressão "os reis do Oriente" tem sido analisada de várias maneiras. Sob o governo do Anticristo, a maldade da humanidade atinge seu auge e é encontrada com a ira de Deus contra o pecado. A secagem do rio Eufrates ocorre no sexto cálice. O julgamento do sexto cálice, o penúltimo julgamento da tribulação, é a secagem do Eufrates. A secagem não é resultado de causas naturais, como clima ou intervenção humana, mas sim um evento divinamente projetado. O propósito é claro: preparar o caminho para a vinda dos reis do Oriente, preparando o palco para a batalha profetizada. A grande batalha ocorreu em um lugar chamado Armagedon ou Harmagedon. Mas o que é a batalha de Armagedon hoje? O termo Armagedon é às vezes usado em um sentido mais geral para se referir a qualquer tipo de batalha cataclísmica, especialmente se for vista como as linhas de batalha do bem e do mal se tornando mais claras do que nunca. À medida que a visão de João continuava, ele percebia com profunda reverência a gravidade dos eventos que se desenrolavam. Ele escreveu: "Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas." A localização exata de Armagedon não é clara, porque não há uma montanha chamada Megido. No entanto, dado que a palavra Har também pode significar monte, o local mais provável é o monte. Ele serve como uma preparação para o segundo evento, que envolve a Batalha de Armagedon, abrindo um caminho geográfico para a Batalha de Armagedon. É um sinal de que a confrontação final entre o bem e o mal levará a uma nova era de governo divino e paz. Depois da secagem do Eufrates, o que acontecerá com o Anticristo? Enquanto ele lidera a Batalha de Armagedon, as pessoas ficarão mais insatisfeitas com a liderança desse ditador global, que quebrou todas as promessas. E uma voz forte saiu do templo, do trono de Deus, dizendo: "Está feito, acabou, está tudo consumado." Essa proclamação não era apenas um anúncio, mas uma afirmação do cumprimento do julgamento final de Deus sobre a terra. Após isso, o céu reagiu fortemente, com relâmpagos, trovões e um grande terremoto. Nada como isso jamais havia ocorrido desde que a humanidade surgiu na Terra. A maneira como a humanidade conhecia estava sendo reformulada, não deixando vestígios de sua aparência anterior. Essa proclamação vinda do próprio trono nos diz que não haverá mais atraso na misericórdia. Deus estendeu ao máximo essa cena. Os selos foram seguidos pelas trombetas, as trombetas foram seguidas pelos cálices, mas não haverá mais julgamento sobre a terra após isso. Está feito. O fato de o cálice ser derramado no ar pode mostrar o julgamento contra o príncipe das potestades do ar, que endureceu o coração das pessoas em vez de buscá-lo. A humanidade se tornou mais rebelde do que nunca sob o Anticristo, mas o julgamento de Deus é certo. O sétimo cálice. Este não era apenas uma demonstração do poder de Deus, mas uma clara indicação da fragilidade humana e das consequências de um mundo que vira as costas ao seu Criador. No conto, há 7 cálices que mostram a ira de Deus. Os 7 cálices são especialmente importantes porque têm significados profundos e previsões, uma demonstração da ira e do julgamento de Deus contra o mal. Os 7 cálices servem como um testemunho profundo da indignação justa de Deus contra a maldade e a rebelião da humanidade. À medida que cada cálice é derramado, a terra experimenta calamidades sem precedentes, desde úlceras dolorosas que afligem as pessoas até tempestades de granizo enormes. Não são apenas julgamentos isolados, mas estabelecem o cenário para o grande final da história humana, levando à batalha de Armagedon e à vitória final de Deus sobre o mal. Em essência, os 7 cálices do Apocalipse não são apenas julgamentos, mas mensagens. Eles falam da seriedade com que Deus vê o pecado, de seu profundo desejo de que a humanidade se arrependa e volte para Ele, e de sua promessa de erradicar o mal e estabelecer seu propósito final, movendo-se em direção a uma culminação que mudará para sempre a natureza do tempo, espaço e espiritualidade. A Bíblia é um livro de previsões. Suas páginas contêm 735 profecias sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 de todos os capítulos da Bíblia, do começo ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões ocorreram literalmente e se cumpriram de acordo com as Escrituras.
compartilhando a mensagem de redenção com todos, perdoe nossas transgressões e abra nossos olhos para a verdade. Não deixe que sejamos influenciados pelas distrações deste mundo, mas mantenha nosso olhar firmemente em Ti. À medida que o mundo ao nosso redor muda, possamos encontrar conforto na natureza inalterada do Teu amor. Conceda-nos a graça de suportar, a esperança de acreditar e a força de testemunhar a Tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E isso encerra mais um vídeo emocionante em nosso canal. Espero que tenham gostado de explorar as profundezas da fé e das profecias bíblicas com a gente. Quero agradecer a cada um de vocês, nossos queridos inscritos, por fazerem parte desta jornada espiritual. Se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade de se juntar a nós. E se você deseja compartilhar seus pensamentos, perguntas ou experiências, deixe um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir de você e construir uma comunidade espiritual forte. Até a próxima, queridos amigos. Que a paz e a sabedoria estejam sempre com vocês.